programa e aqui é a rádio. O comando dos jornalistas Francis Batista e Rosa Raval. O programa Quemvocê.com está no ar. Aqui na sua rádio web Amazônia Sem Fronteira, a sintonia da Amazônia. Olá, nosso muito boa tarde. Boa tarde para vocês que estão aí conosco todos os dias a partir das 13 horas. Nós vamos continuar com nossas entrevistas aqui, trazendo os candidatos para que você possa conhecer a história de cada um e suas propostas. Eu sou Rosa Doval e aqui já está o jornalista Francis Carvalho, que vai nos ajudar a conduzir o programa na tarde desta quarta-feira, 11 de novembro. Tudo bem? Tudo bem, Francis? Boa tarde. Muito boa tarde, Rosa Doval. Muito boa tarde ao candidato. Rosa, dando continuidade ao programa Quem é Você.com aqui na Rádio Web Amazônia Sem Fronteira, trazendo os candidatos a vereadores, né, e candidato a prefeito que já passaram, porque faltando 3 dias para o final da eleição, reta final. E aí o programa está trazendo os candidatos para as pessoas conhecer suas propostas, conhecer seus projetos e também seus trabalhos que eles realizam há muitos anos na cidade. E também o que eles pretendem fazer, caso sejam eleitos, né, para melhoria, para resolver os problemas de Manaus. Não resolver totalmente, mas fiscalizar, que é o papel do vereador. Tudo bem? Já estamos aqui com o nosso convidado de hoje. Boa tarde, Mário Brandão. Brandão que está todos os dias aqui, às vezes nós esquecemos do Brandão, mas ele está todos os dias aqui na Labuta conosco. E já está aqui, como vocês estão vendo, Marcos Apurinã. Ele que é candidato a vereador, ele vai falar um pouco da sua história. Antes de falarmos de proposta, vamos saber quem é Marcos Apurinã, quem é o candidato, qual é a sua luta, e seja bem-vindo ao programa. E quem é você? Primeiramente eu quero agradecer a Deus, depois a rádio, né, que está oportunizando a nós mostrar um pouco do nosso trabalho, e acima de tudo as propostas, e também falar quem somos nós, né? Eu queria pedir permissão aqui aos dois jornalistas, falar um pouco na minha língua, né, que eu sou indígena. O programa é ao vivo, fique à vontade. Obrigado. Então, Nuta, Rioanga, Popengare Sangueira, Mauanate, Kayakate, Tchau, né? Nuta, Sangueirewata, Arinta, Cariwa, né? Nuta, Popengare, Uacha, Uai, Nuta, Uininha, Boca do Acre, Nuta, Auapuco, Camicuã, município de Boca do Acre, Rio Purus, Embeca, Uai, Sangueirewata, Índia, Uachatica, Nuta, comunicamos todos os nossos irmãos e parentes da Calha do Rio. Bom, eu sou Marcos Apurinã, como eu disse na minha língua. Na minha língua eu me chamo Kayakate. Sou morador hoje em Manaus, mas sou lá natural do município de Boca do Acre, terra indígena Camicuã, no Alto Purus. Estou aqui pedindo a Deus, Tsurá, nosso Criador, que dê muita sabedoria a nós e saúde. E agradecer a rádio, né? E eu sou do povo Apurinã, na minha língua sou conhecido também como, nosso povo chama-se Popingare, né? Então esse Apurinã é o significado do Popingare, né? Então esse povo, ele reside toda a calha do Purus, são aproximadamente 20 mil indígenas Apurinã, que residem nos 7 municípios, desde Boca do Acre até Manacapuru. E aproximadamente, eu creio que deve ter uns 1.000 indígenas Apurinã em Manaus. Então eu sou essa pessoa e hoje sempre militei no movimento social, e mais com ênfase no movimento indígena, mas eu tenho um trabalho feito com o meio ambiente, em defesa do meio ambiente, e o meu jargão é esse: em defesa do meio ambiente, luta comigo parente. Hoje eu estou pondo meu nome à disposição para o povo manauara, porque foi uma demanda de alguns anos, quando fui indicado a primeira vez pelo movimento indígena e o movimento social, da qual a gente representa, que é o povo tradicional, vou dizer assim, ribeirinho,
quilombolas e os povos indígenas. Naquele momento, os professores juntos me indicaram, foi em 2018, para mim concorrer deputado federal. E não é fácil, né, falar de política hoje. Naquele momento eu achava que não era possível, mas como eu sou uma pessoa democrática, acompanhando o nosso país que é democrático, eu aceitei o desafio, mesmo não querendo dentro de mim, mas eu achei que seria para deputado estadual, nós teríamos mínimo condição, e não para federal. Mas, como eu recebi essa demanda do meu povo, eu tive que encarar. Conseguimos ainda, naquele momento, 18.500 votos para deputado federal em 2018. E se eu viesse para estadual, como eu gostaria, nós teríamos, com certeza, uma representação na Leão, em Manaus, no Amazonas. De lá para cá, eu propus meu nome, novamente, a pedido do movimento indígena, e está aí hoje. Apresentei meu nome, graças a Deus, esse nome teve uma boa aceitação. Foi onde a gente veio para um partido, que é o partido do MDB, e hoje a gente está como candidato oficial para representar os povos indígenas e os povos menos favorecidos desse município, ou seja, de Manaus. Então essa é a segunda vez que o senhor concorre a um cargo político? É a terceira vez. Teve a primeira vez, que foi em Cacoal, Rondônia. Em 2016 eu concorri à eleição lá também, que um amigo para vereador, que um amigo me disse que eu poderia ser, como eu tinha um trabalho feito com o movimento social, e foi aonde eu saí. Mas saí mais por esporte, né? Mas eu não sabia, não entendia. Para conhecer como é que funciona. É. Mas valeu a experiência? Muito. E hoje, por que o MDB? Porque, na verdade, o partido do MDB, o meu povo critica muito. Tem criticado o MDB. Eu também, quando estava no movimento, eu fui um dos criticadores eu não parei de criticar, não, né? Mas hoje eu estou lá dentro, porque é um desafio para mim também. Eu acho que nós, como povos indígenas e o movimento social, devemos estar próximos das nossas autoridades, né? O senador Eduardo Braga foi governador do nosso Amazonas e fez para os nossos povos indígenas. E aí eu reconheço, e nosso povo reconhece. Fez, criou a secretaria para os povos indígenas, CEIND, criou vários espaços de cotas para indígena na UEA e ajudou muito o nosso município. Na nível nacional, a gente tem um pé atrás, porque os projetos a nível nacional nunca foi favorável ao nosso povo. E aí eu sempre tenho... E aí é o meu desafio. Muitos meus parentes dizem, Marco, eu não vou votar no Marco porque ele é do MDB. Não. Eu tenho um viés, sou liderança, como líder indígena, hoje estou no MDB. Até porque quando meu povo diz isso, a gente diz, por que a gente não está aqui? Como é que a gente vai mudar a cabeça de um senador, de um governador, de um presidente, se a gente não está dialogando com ele? A gente precisa dialogar. E a gente precisa mostrar a eles, e a eles se adaptem, tem que se adaptar ao entendimento que é o indígena. Porque na Amazônia brasileira nós somos 180 povos indígenas. Só em Manaus nós somos mais de 40 povos indígenas aqui dentro, residentes, mais de 40 mil indígenas. Esses povos, mais de 40 povos indígenas residentes aqui, eles falam línguas diferentes, têm costume e cultura diferente. Então não dá para taxar todo mundo igual. Por isso eu estou num papel de buscar essa coalizão de governança entre MDB e movimento indígena. O senador me chamou para conversar, porque os parentes me disseram, Marcos, o senador, nós elegemos ele, nós ajudamos a eleger ele, então ele deve sim nos receber. Então, foi com esse intuito, com essa tarefa, vou dizer que nós entramos para justamente ter esse espaço, e o MDB deu isso. Muito bom. Muito bom, né? História linda. Lembrando que você pode participar do programa ligando para a redação pelo 3302-1441 e também pelo WhatsApp 9521-2322, Rosadoval. Vamos dar continuidade, Rosadoval, nas perguntas? Sim, vamos lá. Ele já falou, né, que ele é um líder indígena, e justamente nós tínhamos feito uma pergunta. O senhor, como líder indígena, já enfrentou muitos grandes desafios,
E a política para o senhor é um grande desafio no momento? Sem sombra de dúvida. Porque eu tenho dito no nosso movimento, ao longo do tempo de luta, que nós, povos indígenas, assim como eu sou líder, outros também, a gente tem lutado bastante para ter oportunidade no Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Nós tivemos a primeira mulher indígena, que hoje é deputada no Brasil, doutora Joênia Alpichano de Roraima, que falou no Supremo Tribunal. Pela primeira vez, eu fiquei muito feliz de uma indígena falar no maior poder do nosso país. E isso me deixou muito feliz, porque fomos visibilizados. Em 88, na nova Constituinte, nós tínhamos um deputado estadual chamado Mário Juruna. Ele era vivo na época e foi eleito pelo povo do Rio de Janeiro. E também ele ajudou muito nos 2 artigos do Estatuto dos Povos Indígenas, que é o 231 e 232, que normatiza o direito dos povos indígenas no Brasil. Desde a Lei 6.001, de 73, quando reconhece os índios no Brasil, e depois normatiza em 88, na nova Constituinte, esse indígena estava lá, que era o Chavante, do Mato Grosso. Hoje nós temos essa deputada, que é a doutora Joênia, que eu citei, ela quebrou um protocolo de ser a primeira mulher e ser a segunda indígena no Brasil. Eu, quando saí deputado, eu falei, nós também precisamos desse espaço, porque é um espaço de poder, aonde nós, povos indígenas, precisamos, assim como o ribeirinho, o quilombola, o castanheiro, o seringueiro, precisa também estar presente. E é com esse intuito, esse grande desafio, que eu propus meu nome. Eu sei que não é fácil falar de política, não é fácil, mas eu quero essa oportunidade porque eu me sinto preparado para isso. Candidato, existe no Amazonas cerca de 40 mil indígenas, o senhor citou. O senhor é um grande conhecedor desses problemas, desse povo. Na Câmara Municipal de Manaus, caso seja eleito vereador de Manaus, qual será a sua contribuição para melhorar as condições da vida dos indígenas? Porque nós recebemos aqui na redação, aqui do Amazonas Sem Fronteira, muitas das vezes que a saúde indígena está doente, entendeu? Então, o senhor na Câmara Municipal, o senhor irá brigar pelas esses descendentes, apesar de são várias etnias, né? Mas qual será o seu papel perante os seus parentes? Nobre amigo, é importante, antes de citar as minhas propostas, relativamente é importante falar desses povos e onde eles estamos hoje, né? Hoje, se você for ver, temos mais de 20 aldeias dentro da cidade de Manaus. Manaus, na verdade, é uma grande aldeia indígena. Uma grande maloca. É uma grande maloca, uma grande assembleia que nós fazemos. E, espiritualmente, a gente tem Manaus como uma grande aldeia dos povos do Amazonas. Nós temos hoje uma aldeia maior da América Latina, chamada Parque das Tribos. São mais de 3 mil indígenas que residem ali dentro, de vários povos indígenas. É aqui próximo, Tarumã. Eu estive lá, eu lancei a minha campanha dia 3 de outubro lá, fiz uma caminhada lá, porque o meu trabalho será voltado a essas comunidades, porque a minha bandeira de luta é aos povos indígenas, assim como os mais excluídos. Por exemplo, nós temos 351 anos de Manaus, entramos agora em outubro, dia 24, nunca um índio foi eleito aqui em Manaus. Sabemos que todo naquela casa tem um segmento, assim como na Leã. Então está mais do que na hora de nós ocupar também esses espaços. E com proposta que também, muitas das vezes, as pessoas me veem na rua, trabalhando, pedindo voto. Mas índio, você é índio, também quer roubar, quer estar lá para ser um ladrão também? Todo lugar não é no mato, não? Por que tu não está lá no mato? Lugar de índio ainda lá. se ouve isso. Né? Ainda. Mas eu entendo essa parte das pessoas, né? Quando ele diz que julga a política brasileira. A política brasileira é uma das melhores políticas do mundo. A Carta Magna Brasileira, a nossa Constituição, as pessoas que estão lá dentro é que corrompe ela. Os políticos que fazem ela ficar dessa político malvado, porque tem político bom também. Tem político bom e tem políticos maus.
Esses políticos mal que fazem isso. Por isso, você precisa escolher, porque daqui 3 dias nós vamos escolher o nosso vereador, o nosso executivo. Eu estarei nesse meio, eu quero uma oportunidade. 15123 é o meu nome, meu número. Não esqueça, colocar um índio ali dentro será a história que vão fazer em Manaus. Por isso, estando lá dentro, o senhor citou a saúde. A saúde indígena, ela é base na aldeia. Ela não atende índio na cidade. Isso não existe. A saúde pelo município para índio, nem estadual. A saúde é federalizada. Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria, que é anexo, e o DICEI Manaus. Esse DICEI, ele atende só índio aldeado. Ele não foi trabalhar para atender índio urbano. Agora, eu falo sempre para os ministros, quando eu tinha oportunidade, eu digo, como é que eu posso ser índio só na aldeia? A saúde me atende lá como índio. Aí quando eu venho para a cidade, eu não tenho direito. Aqui eu não sou mais índio, é isso? É a pergunta que eu faço sempre para eles. Aí me pergunta às vezes, quando um alemão sai lá de Berlim, vem para cá, ele deixa de ser alemão? Ele vira brasileiro? Não. Então, a lei, ela está contraditória sobre o nosso direito. Por isso que eu tenho proposta, dentro da lei orgânica municipal, de rever essa situação, mesmo sabendo que o Estatuto do Índio, a Constituição Federal, não ampara direito indígena municipal. Ela não tem lá dentro no município. Mas eu serei, já falei isso para o nosso futuro prefeito, que será o amazonino, que ele crie uma secretaria de política indigenista para os povos indígenas no município, que até hoje eu não vi nenhum artigo da lei municipal que ampara os povos indígenas. Isso é a pergunta que eu faço. Pergunta não, a resposta que eu faço, que eu respondo, porque é uma das coisas que eu vou trabalhar para que nós possamos ser atendidos também como o povo, porque, olha, amigo, tem indígena aqui em Manaus que também não fala o português direito. Ele tem dificuldade de entender isso. Agora, claro, tem índio como eu, que falo português, eu falo a minha língua, eu entendo um pouco o espanhol, porque eu já morei em Quito, no Equador, quando eu representei a América Latina, né? Quando eu morei em Brasília. Então, eu tenho um pouco de experiência que eu não preciso, como aquele índio que veio lá da aldeia, que muitas das vezes não sabe se comunicar em português. Eu estou falando desses indígenas. Eu não estou falando do indígena que vive aqui, que tem faculdade, não. Esse daí eu acho que temos que ter o direito iguais aqui, porque está aqui sabendo. Agora, tem um parente que precisa de ser atendido diferenciado. É desses parentes que nós vamos trabalhar para que ele tenha. Claro, eu também, como indígena, como direito que tenho, eu também preciso fazer. Mas não dá o direito de eu tomar uma fila de alguém ou querer ter um direito melhor, porque eu sou igual a qualquer um. O que diferencia o índio de não índio é a cultura, é a língua, é só isso. São os perante, são os iguais, né? Com certeza. Candidato, durante a pandemia, como foi que o seu povo, os indígenas, enfrentaram o problema da saúde? Porque eu lembro que na época do pico da pandemia, o governador fez uma ala exclusiva para os indígenas lá no hospital Delfina, não foi isso? O povo, ele foi bem recebido, ele foi bem atendido durante essa pandemia? Olha, é triste dizer a realidade que passa os povos indígenas, os povos ribeirinhos e os povos pescadores, né, que vivem lá na margem do rio, sofrendo a miséria de muitos, a autoridade que só quer para si, né? Hoje nós temos ainda uma Fundação Nacional do Índio chamada FUNAI, que está aí só pele e osso, porque o governo federal, infelizmente, fez o favor de destruir com ela. E também a CESAI, que foi criado pela grande batalha dos povos indígenas, inclusive a minha pessoa ajudou a criar. Mas, na pandemia, o que morreu de parente aqui em Manaus, perdi amigos, perdi mais de 10 amigos aqui indígenas, que para mim, bem mais novo do que eu, né, em função da vista grossa do poder municipal, do poder estadual e federal.
porque não levou, de fato, uma prevenção, apesar de que essa doença, ela não escolheu quem ela ia matar. Ela veio destruindo uma doença que não tinha, claro, remédio, não tem até hoje. Ainda não tem, né? Até hoje ainda não temos uma vacina. Inclusive, tem uma polêmica danada no Brasil em relação à posição do próprio presidente, quando ele diz que essas decisões dele, né, o nosso presidente da República. Bom, em relação à ala que foi construída no Delfina, eu não quero ser radical aqui, mas assim, eu vejo aquilo como mais uma propaganda política. Porque quando você tem o direito, através das convenções internacionais, da Convenção 69 da OIT, ela dá o direito de você ser consultado, livre, prévio, informado, e que é lei no Brasil, ratificado pelo governo brasileiro, tem que ser respeitado isso. Uma das propostas minhas para o deficiente físico e visual será assim. Eu, quando estiver lá na vereança, eu vou chegar nos deficientes físicos e perguntar o que é bom para eles. E não fazer lá dentro do meu gabinete e trazer, tá aqui, eu fiz. Só para dizer que eu fiz. Não pode. A gente deve ouvir o povo para poder fazer as coisas. Se o prefeito tivesse, ou o governador tivesse ouvido os indígenas, como eles acham que deveria ter, porque nós temos pajé, temos curandeiro, temos parteiras, temos um grupo tradicional e que é lei, diz que tem que ser ouvido para fazer uma coisa. Como é que você vai... Eu vi uma vez, que eu estava trabalhando quando eu era agente de saúde, o parente quis atar rede dentro da enfermaria, um índio tradicional. Não é eu já sei dormir numa cama, mas índio não dorme em cama, dorme em rede. E índio não tem ar-condicionado na aldeia, ele tem o fogo. E aí ele disse, eu quero atar minha rede e fazer um fogo bem aqui. Eu falei, o senhor não pode fazer isso, porque tem várias gente doente aqui também. Essa fumaça vai prejudicar. Ele achava que ele tinha esse direito, ele não tem esse direito lá dentro. Como que faz uma ala de hospital? Claro, né? Nessa pandemia tinha que ter minimamente todos os cuidados, mas nós perdemos muita gente em função dos governos, das nossas próprias autoridades, não fazer bem feito a coisa. E aí teve vários desvios, nós pagamos um pouco com a nossa vida o recurso que tem muitas pessoas que não roubam, né? Eles desviam, né? Existe ladrão nisso. Então. Candidato, vamos falar um pouco sobre a cultura indígena. O que o senhor propõe para a divulgação da mesma no dia a dia da sociedade amazonense? Sabemos que está se perdendo, né, aquela cultura indígena, apesar que o Festival de Parintins ele fala muito da cultura indígena, mas é só naquela época ali do festival. Eu estou dizendo assim para o senhor que é indígena, né? Essa cultura, o que o senhor vai propor? Acaso sou vereador de Manaus, o que o senhor vai propor na Câmara Municipal de Manaus? Olha, amigo, nós tínhamos aqui em Manaus, logo quando eu era coordenador da COIAB, porque eu coordenei uma organização também aqui em Manaus, que é chamada COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, representa 9 estados da Amazônia. Nós tínhamos aqui, chamado Mampucá, é um nome indígena, que nós fazíamos as feiras, né, tradicional, aí tinha comida, o peixe na folha de bananeira, o beiju, a farinha, o chibé, nós tínhamos aqui a pira dos parentes de várias calhas de rio, nós fazíamos todo mundo ia lá, os turistas, né? E hoje isso acabou, né? Hoje a nossa política indígena, ela se marginalizou um pouco por causa do governador. Por exemplo, o governador Melo destruiu nossa secretaria, criou uma outra fundação e assim vai, não consulta as pessoas. Eles acham que tem que ser como eles acham que tem que ser. E aí nós precisamos estar lá também dentro. Por isso que eu estou me propondo. Porque se eu estiver lá, eu vou chamar o executivo, vou orientar ele, eu vou ser o dialogador com eles. Olha, os povos indígenas são assim. Está aqui o diagnóstico que eu tirei dos povos. Nós somos bastantes povos indígenas aqui, então não podemos fazer de qualquer jeito. Como é que você valoriza uma cultura? Dando ela o discernimento que ela quer, que ela tem. A cultura nossa, lá na aldeia, está sem políticas públicas. Lá na aldeia nós estamos sem educação de qualidade, sem saúde de qualidade, mesmo tendo uma secretaria. Porque muitas das vezes não chega com qualidade lá dentro. A nossa cultura, o nosso jovem, quando acaba lá o ensino médio, como que eles vêm despreparados para uma capital, se aqui não tem onde eles ficar? E então eles vão para as periferias,
aonde está aí o Parque das Tribos, Parque das Nações, essas aldeias irregulares que tem hoje, que o governo também não olha para isso, acha que os caras são invasores de qualquer jeito. Eu acho que se puder o governo organizar isso, com certeza teremos pessoas com melhores pensamentos e não com má índole, né? Então, eu vejo que a cultura é preciso ser planejada, e isso a gente vai fazer valorizando cada povo. Porque meu povo é uma coisa, o tucano é um, o banil é outro, o baré é outro, o sateré é outro, cada um tem o seu povo. Então tem que ser respeitado como que é. E para isso nós vamos fomentar essa política da cultura e valorizar ela. E não só aqui, lá na aldeia. Porque quando lá esvazia, vem para cá, aqui tem marginalização, porque o parente vai para o alcoolismo, por vários tipos de marginalização. Candidato, então, tudo isso é questão de fiscalização, né? Não há fiscalização, não há representatividade. E o senhor, na Câmara, o senhor acredita que o senhor será a voz e a vez desse povo tão necessitado, tão carente de atenção? Olha, nós, só em propor nosso nome, nós somos 9 candidatos indígenas, pelo menos foi que eu vi no jornal, saiu numa matéria. 9 candidatos indígenas que estão propondo seu nome aí, né? Eu sou um desses. E nós já fizemos história, né? E vamos continuar fazendo história. Se eu eleito for, se Deus quiser, sem sombra de dúvida, vamos estar fazendo o nosso dever como legislador. O que faz um vereador na Câmara, né? Eu vou citar 3 pontos que eu penso que deve ser. Porque a pessoa, quando se propõe a tal demanda, ele tem que ter o básico, né? Tem vereador, tem parlamentar que entra num lugar que ele não sabe nem o que significa o que ele está se propondo, né? O vereador, ele fiscaliza o próprio recurso da qual ele paga o imposto que vai para o executivo para virar políticas públicas. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que cobrar, ele tem que fiscalizar. Ele não tem que ficar brigando. Ele não tem que ficar se vendendo. Ele não tem que se radicalizar. Ele tem que ser um homem do povo. Ele está ali pelo povo. Quem indicou ele foi o povo. Quem colocou ele foi o povo. Para ser representante do povo. Ele tem que fiscalizar as obras do município através do executivo que o executivo está fazendo. E a Câmara tem a obrigação dessa, de fazer isso. Infelizmente, o nosso país, ele tem um comando da imposição do sistema, enquanto nossa lei fica reservada. Isso está errado. Então eu vou trabalhar em cima da questão legal para que nós possamos fiscalizar. E não é só indígena, nós vamos trabalhar para Manaus. Eu quero mostrar que eu, como índio, também sei fazer uma governança parlamentar. E aí orientar o nosso executivo também como tem que ser feito. Serei sim um fiscal efetivo e não de gabinete. Eu vou ser um fiscal da rua. Eu vou estar lá na rua com meus parentes. Por quê? Quando eu digo parente, não é só indígena. Porque você tem sangue indígena, todos somos indígenas aqui. Quando você chega lá em São Paulo, quando pergunta, você é de onde? Eu moro lá no Amazonas. Ah, tá, você é índio, né? Você come macaco, né? Você tal. É isso que eles fazem, né? Não é discriminatório, porque esse pessoal vê a gente assim. Entende? Então, é essa situação que eu estou dizendo. A gente vai sim fiscalizar. Até porque a experiência fala por mim. Eu, se você for ver, eu já cortei seringa, eu tenho experiência. E não foi de seringa de imprensada, não. Foi defumada mesmo com meu avô, quando eu tinha meus 15 Aquela que você jogava com a cuia e o leite e enrolava ela no buião com a fumaça. Eu ainda lembro dessa Eu ajudei meu avô. Torrei farinha, sou farinheiro, quebrei castanha e vivi comendo melancia com feijão da praia, farinha d'água e o meu jaraqui. E café com farinha. Com certeza. Como eu não vou poder fazer para o meu povo que sofre, se eu passei por isso? Candidato, hoje há uma rejeição muito grande em relação a alguns políticos. Como o senhor lida com esse comportamento do eleitor? Apesar de o senhor estar colocando seu nome como indígena, né, para ser, não, como o senhor falou, não só representante, se acaso for eleito vereador, não só como sou representante dos indígenas, mas também o senhor vai ser vereador da cidade de Manaus, de mais de 2 milhões de habitantes. Como o senhor lidar com esse comportamento eleitor? Olha, eu vejo isso porque
Eu, como disse, eu não estudei, né? Eu não estudei muito, eu tenho o meu ensino médio, eu tentei fazer uma faculdade de gestão ambiental. Eu não consegui porque eu gosto de ação, eu gosto da luta. E vou tentar fazer uma antropologia, se Deus quiser, ano que vem, né? Porém, eu, na prática, fiz muito meu trabalho. E essas porradas que eu levo, essas críticas, o ralho, o pessoal que o amazonense usa essa palavra, me ralharam bastante, né? Então, isso é normal para mim, mas isso me deixa, eu tenho vergonha, eu respeito. E eu não me criei com mãe, com vó. Foi minha avó indígena que me criou, e ela me dizia muito isso: anda direito, não erre, porque se tu não engana ninguém, se tu enganar alguém, aqui na outra esquina alguém vai te enganar, e o tombo pode ser pior. Então anda certo, meu filho. E isso que eu trago comigo, um discernimento muito sério. E quando os meus eleitores, eles perguntam: Marcos, será que tu vai fazer igual esses outros que estão aí? Será que tu vai se mudar da tua casa aqui? Tu mora lá aqui no Campos Sales, eu moro no Campos Sales, né? Tu vai se mudar daí um dia? Eu falei: para que eu me mudaria? Porque se Deus me deu a casa aqui para me morar, eu tenho meu filho que estuda aqui, e eu vou mudar por quê? E eu não tenho para que fazer. Não, chega lá, tua cabeça vai mudar, mas mudar para onde? Eu tenho isso comigo, jamais eu vou fazer isso. Dinheiro nenhum me compra, dinheiro, a não ser que me mate, mas eu nunca vou me vender. Isso eu estou dizendo porque eu me conheço e estou preparado para isso. Eu também não vou ser radical, não quero ser radical, porque muitas vezes as pessoas radicalizam e não faz nada. E o nosso povo que votou na gente fica os 4 anos a ver navios. Então a gente precisa ter muita estratégia e saber jogar esse jogo da política, senão a gente se arrebenta. Mas justamente, candidato, há essa rejeição por conta do comportamento do político, né? O político ganha, o que o pessoal diz na rua? Só aparece aqui de 4 em 4 anos. Tem políticos que ficam no gabinete e que só decidem tudo de lá, e quando tem as eleições, e outros nem terminam aquele mandato, já chega na metade, já passam para o outro cargo, vão se candidatam a outro cargo e já deixam o suplente lá. Verdade. Não é isso? Então, por conta desse comportamento, as pessoas, há essa rejeição. Mas assim, o senhor tem sentido essa rejeição na rua, quando o senhor chega nos locais, nas comunidades, nos bairros? Muito, muito. O meu pessoal que está panfletando, eu tenho um grupo pequeno, e eles sofrem muito essa discriminação. Sofrem muito. Eu também. Mas a gente leva isso com uma seriedade também, explica. Depois, quando a pessoa ouve a gente, muda de opinião. Na hora do baque, é na hora que você chega com o santinho, né? Inclusive eu tenho o meu aqui, né? Aí você chega, mostra, mas um índio, outros não, me dê, bacana, eu quero índio. Não sei se eles pegam só para debochar ou não. Eu creio que não, porque eu acho que eles estão falando sério. Quando eles falam: poxa, bacana, eu vou analisar. Muitas das vezes o eleitor ele pega assim, diz assim, acha até bom, tinha um indígena. Isso, não, a maioria tem falado isso também, entendeu? É pouco que critica, né? Mas eu tenho uma aceitação muito boa. Mas quando você chega, é esse embate. O impacto é que dá. Mais um político, nossa, ninguém acredita mais na política. Balizaram ela, sacanearam com a política. Então, ela não quer saber de político. É mais um. Aí a gente vai num aceirozinho ali, vai conversando um pouco, a gente se explica, mostra nossas propostas, e as pessoas começam a entender melhor e fica com o nosso santinho e diz: olha, vamos pensar aqui. Depois, às vezes, liga, né? A gente dá um contato: não, olha, gostei da sua proposta. Eu estou fazendo assim, mesmo aos trancos e barrancos, nós estamos andando, nós estamos tendo uma boa aceitação em Manaus. Nós estamos, como índios, nós estamos tendo boa aceitação. A divulgação, a sua divulgação de material, o senhor está pelas redes sociais? Está pela rede social, tem meu Facebook, meu Instagram. O senhor tem espaço na televisão? Tem espaço, está rolando também. O senhor já falou? Já falei, então, tudo isso, né? Graças a Deus está sendo bem divulgado. Um tema que eu tenho discutido muito é meio ambiente, porque é uma coisa que eu carrego desde a minha luta, né? Eu quero ter um trabalho, um desafio comigo mesmo. Se eu ganhar 5 mil votos, se eu ganhar 1.000 votos, se eu ganhar 10 mil votos, cada voto que eu ganhar,
eu vou plantar um pé de árvore em Manaus. Cada voto que eu ganhar, eu vou plantar um pé de árvore em Manaus. Porque nossos cartões postais daqui do Amazonas, uma de Manaus, por exemplo, Ponta Negra, Teatro do Amazonas, Arena da Amazônia, você não vê um verde. Sendo que nossa metrópole, nossa capital do Amazonas, é onde tem maior água, bacia de águas potáveis, onde tem maior povos indígenas, biodiversidade e floresta. Como que nós vemos um vulcão aqui em Manaus? Hoje eu disse, eu vou pedir licença do governador, pedir permissão do prefeito, não sei quem é, mas eu quero plantar um pé de árvore na frente daquela arena para você ficar debaixo meio-dia num calor de 40 graus, você torra. Belém é arborizada, né? Pois é, E nossa Manaus cidade bem aí, né? Muito arborizada. Os igarapé tá tudo mortos, tudo poluído. Por quê? Nós não temos uma conscientização e eu vou trabalhar isso. A educação Eu quero da conscientização. realimentar, sim. Vamos reflorestar as cabeceiras dos igarapé. Vamos fazer viveiros de muda, de plantas nativas do Brasil mesmo. E vamos reflorestar, sim. Vamos parar de jogar o copo descartável. Tu sabe quanto que demora para degradar, para absorver uma destruição de É 400, um copinho daquele descartável, 450 anos. O próprio canudinho. Sim, o canudinho, tudo aquilo, isso, garrafa PET, ali no Porto da Marina, é uma loucura aquilo ali. Eu tive com a reunião agora com um grupo lá, com a comunidade, eles pediram socorro, estão pedindo apoio para poder jogar aquele lixo. Tem que ter a lixeira comunitária, isso está no meu projeto. Eu vou fazer com que isso, não eu, nós vamos fazer. Nós temos que humanizar as escolas, nossos filhos, para que elas não possam jogar o lixo na rua. Porque lá no meu fundo do quintal, a água vai levar para o esgoto, do esgoto leva para o rio e aí vai atingir a biodiversidade. Também tem vida que precisa, como nós, sobreviver, os animais. Eu defendo isso. Candidato, a corrupção é um dos grandes males que traz grandes consequências para a população. Qual o seu plano para combater, caso o senhor seja eleito vereador ali na Câmara? Sabemos que tem na Câmara Municipal, são 41 vereadores ali, mas muitas das vezes esses vereadores eles ficam no lado do prefeito. Então não existe uma fiscalização e é aí que está aquele jeitinho, né? O jeitinho que o pessoal chama de jeitinho brasileiro, onde a corrupção, sabe que existe corrupção em vários cantos da sociedade, mas o que o senhor tem projeto para combater esses males? Assim, o senhor está lá, de repente o senhor vê agora, uma escola ali foi construída 200 milhões de reais, opa, peraí, né? É uma coisa errada aí, né? Então, é o papel do vereador fiscalizar. O senhor tem algum projeto? Olha, o projeto já é a minha própria pessoa está lá a fiscalizar, já diz isso. Tá? Eu não vou compartilhar com a corrupção. Você vai ser um cara no pé do prefeito. Olha, eu vou assessorar esse prefeito de lá, mas se ele errar, nós vamos ter que dar a mão palmatória, tá entendendo? Porque o povo é quem tem que saber dessas informações. E quando eu digo que os projetos, o que eu pretendo fazer quando eu estiver como vereador? Criar uma comissão mista para que nós possamos avaliar justamente a questão da política urbana do município. Eu gostaria de fazer isso. São os 41 vereadores. Esses 41 vereadores, eles têm que ter, eu acho que tem que ter ali dentro, é um trabalho que eu vou fazer, uma proposta minha, de conscientizar ele que nós temos que mostrar o nosso trabalho como legislador do município. O que o povo espera de nós. Isso é preciso ser feito. Se eu for sozinho puxar sardinha para minha lata, ou o arroz para minha panela, eu não vou conseguir fazer o papel da qual eu estou falando aqui. E o povo não vai me ver. Eu vou ser invisível para o povo aí nos 4 anos, eu vou lá cobrar eles, eu quero voto. Nós precisamos sentar naquelas cadeiras e compartilhar da mesma ideologia para que o nosso povo, nossa comunidade possa ser bem visto através das políticas públicas. Educação, saúde, segurança, energia, mobilidade urbana, que é preciso, porque a própria população está pagando o imposto para ter um transporte bom, para ter uma iluminação boa, para a sua rua ser asfaltada, para ter um saneamento e esgoto bom. Por que o executivo não vai fazer? Se eu estou lá como o olho dele,
como representante dele, vão ter que me ouvir. E o professor disse que ali é a casa do povo. É a casa do povo. Dizem, né? Dizem que é a casa do povo, mas muitas vezes o povo não consegue entrar lá. E o povo elege o vereador, né? E aí ele diz, ali é a casa do povo. Muitas vezes esse mesmo próprio povo que elegeu o vereador quer ir na casa do povo e não pode entrar. É uma complicação. Olha que o povo está bombando aqui na rede social, candidato. Muitas pessoas aqui parabenizando, fazendo perguntas, mas vamos já passar para o senhor depois, porque tem uma pergunta aí, Francis? Tem uma pergunta, Rosa Doval, aqui. Vamos voltar um pouco na saúde, candidato, né? Se o senhor, é uma pergunta que a gente faz para todos os candidatos que passam por aqui pela bancada do Amazônia Sem Fronteira. Se o senhor fosse um vereador na época do pico, da pandemia, naquela época de março e abril, o senhor falou que perdeu muitos parentes indígenas, eu também perdi muitos amigos, tem amigos que faleceram, que eu fiquei sabendo depois de muito tempo. Verdade. O senhor cobraria das autoridades em relação à saúde? O senhor cobraria? Porque naquele momento foi criado um hospital ali, né? Um hospital de campanha. Ao mesmo tempo, esse hospital, a pandemia baixou um pouquinho, o hospital sumiu. Se eu fosse vereador de Manaus. Porque naquele momento ali, para a população, os 41 vereadores ali comeram a bico. Não fiscalizaram, entendeu? Não apareceram nessa época. Eu estou perguntando assim, se o senhor fosse vereador, né, o senhor... Sem sombra de dúvida, amigo. Sem sombra de dúvida, porque é um papel meu. Talvez eu possa ser estou falando aqui, porque é o papel do vereador fazer isso. Se o vereador não faz isso, talvez ele não comeu a abelha, ele comeu uma pizza, sei lá, ele comeu uma picanha, né? Não foi o abil que ele comeu. Então, eu acho que se a pessoa se omite ao próprio serviço que ele está se propondo, o que o povo acreditou nele, porque nós vamos ter que eleger esse povo agora de novo. Se nós votar com essas pessoas de novo, o que nós estamos fazendo? Nós vamos sofrer novamente? Por isso, amigo, eu sempre tenho colocado, nós, eleitores, que muitas das vezes votamos em pessoas que a gente vende nosso voto, que é bonitinho, né? Quando você vende o seu voto por R$100, por um jogo de camisa, pelo um zinco, ou pelo 5 sacos de carne, né? Uma botija ou um cimento, você não procura ele daqui 4 anos lá não, porque você já acabou seu compromisso no momento que você recebeu aquilo ali. Não tem como cobrar. Não tem. Como é que você vai buscar uma política pública para o seu filho, para a sua filha? Precisa de uma creche, porque a mãe precisa trabalhar? Mas eu vendi meu voto, e aí? Então, que país, que município eu quero? Que estado eu quero? Se eu sou corrupto primeiro. Nós temos que analisar muito isso, porque senão vão dizer, ele é corrupto, é o político. Mas quem foi o corrupto primeiro? É importante nós pensarmos isso. Por isso, eu farei, sinceramente, eu não tolero esse tipo de atitude de vereador que fica comendo picanha aí escondido enquanto o nosso povo padece, sofre. Muitos governos entregaram cesta básica e esses dias eu vi nos municípios aí cesta básica vencida e não passaram para o nosso povo que tanto sofre. Isso, quem tem o poder de fazer, de administrar o município, é as nossas autoridades. Então, essas pessoas que não fizeram com que esse hospital pudesse atender legitimamente ao nosso povo, nosso público, realmente precisa rever se essa pessoa pode ou não voltar lá naquela casa de lei. Porque não dá para ficar 4 anos sofrendo de novo e nós chorando engano. E sumido também, né? Candidato, nessas suas caminhadas e andanças pelos bairros e comunidades de Manaus, quais são as maiores reivindicações do povo, dos eleitores? Olha, eu tenho 2, vou dizer assim, tem o povo indígena e tem o não indígena, né? E eu tenho obrigação, mas é para todos, né? Só que o meu povo, por exemplo, vou começar pelos povos indígenas. Eu subi o Rio Coeira, Rio Tarumã, Tarumã-Mirim, e andei em essas comunidades, os parentes falaram, Marcos, e também cobra, os índios cobram mais do que qualquer outro. Cobra mesmo, diz, olha, tu vai ser igual mais um. Falei, não vou. Então tudo bem, vamos apostar em você. Se tu errar, tu só fica lá 4 anos. Talvez nem 4 anos, porque nós mesmo vamos te tirar de lá.
Eles falam isso. Nós queremos, muitos nossos parentes indígenas, eles não são aposentados. Eles não têm esse incentivo que o governo dá, as pessoas estão sem informação. E aí eu não só coloco o indígena, não. O indígena, pelo menos, tem uma FUNAI, tem uma CESAI, tem uma Secretaria de Saúde, pelo C. Mas os ribeirinhos sofrem mais. Cara, os caras estão apanhando. Às vezes vem aqui, gasta aí 2, 3 dias para chegar, vem de voadeira, gasta uma gasolina, chega aqui o INSS está fechado. Então essas coisas que as pessoas pedem muito, ver que as informações, a burocracia do Estado, do município, mata a nossa população. Muitas das vezes ele quer receber o incentivo, muitas vezes não tem informação. Quando chega está fechado, é aí que ele volta, né? Outra coisa, muita questão de a situação do emprego, da sustentabilidade de uma família. Os parentes precisam, e assim como os ribeirinhos, outras pessoas que moram aqui na periferia de Manaus, vender seu produto. Tem muito problema, tem muita burocracia. Não tem como escoar, né? Não tem. E aí você não pode montar um negócio ali que a fiscalização vem em cima, destrói aquilo, é ilegal, tem uma série de situações. Então, o que precisa ser feito? O vereador, ele precisa estar muito sério, respeitando, e esse compromisso para dar resposta a essa situação. Se o vereador que se propõe a se eleger, ter o voto, ter o apoio da população, e não fazer o papel dele, não fazer por onde isso acontecer, o povo vai continuar sofrendo. O vereador, ele tem que ter compromisso e fazer leis para isso. Nós vamos trabalhar em cima disso para que a nossa população esteja assistida. Candidato, só anda de ônibus? Eu já andei muito de ônibus e ando às vezes de ônibus. Você acha que deu uma melhorada, melhorou? Como é que está a situação do transporte em Manaus? Cara, não tem transporte. E ainda mais quando eu comprei um carrinho já, né, um golzinho, que nem meu, não é da minha mulher, mas eu pegava, como eu venho para o centro, eu pego 2 ônibus, né, daqui para o Campos Sales. Pegava quando eu rodava. O senhor tem... Morei no Ouro Verde também, que é 2 ônibus também, que é mais ainda difícil. O senhor tem projeto, caso sou eleito, para melhorar o transporte coletivo? Eu sei que o papel do vereador é fiscalizar, mas o poder do vereador, quando a população dá um poder para o vereador, está dando, é igual a gente faz para o advogado, está dando uma procuração para ele ficar por 4 anos ali, né? Essa caneta... ela tem tinta, o cara não vai ficar lá sem tinta, né? Justamente. E quando ele entra com a caneta cheia de tinta, tem poder. Então, nossas propostas serão justamente, eu tive reunido agora com os deficientes, e eles disseram assim para mim, por que os vereadores fazem as coisas e não consultam nós? Por exemplo, os ônibus que tem aí, eles não têm, por exemplo, uma que me citou, Manaus, município mais próximo aqui, Manacapuru, Iranduba, Manacapuru, eles não têm aquela rampa aonde o deficiente físico precisa descer. Aí precisa pegar um lá, outro, o próprio às vezes o motorista, cobrador, passageiro ajuda, e vai que cai, machuca e tal. Então essa é uma das coisas que eu me sensibilizo, porque a gente vê isso quando a gente vê. Né? Às vezes não tem o banco, está tudo quebrado, ônibus velhos. Isso é papel do vereador, gente, de fiscalizar, ver, mas o vereador é chato, mas é para isso que ele está ali, é justamente para procurar o melhor para a nossa população. As paradas de ônibus, elas estão todas praticamente, você se tomar uma chuva, agora que vai começar o inverno, não tem uma proteção de nada. O pessoal fica dividindo a sombra do poste. Pois é. Então, essa é uma das coisas que eu preciso também analisar e fazer com que nós temos poder de fazer o projeto de lei, vamos propor o município. O município, muitas vezes, ele não vai aceitar, porque não é interesse também, às vezes, dele. E aí é onde que está. Se nós não tiver um grupo de coalizão que fala uma mesma língua no parlamento, nós vamos apanhar, vai dar confusão. Mas aí é a hora de estar a população. A população tem que ajudar o vereador lá. Com certeza. E em relação ao esporte, sabemos que a sua etnia também gosta de jogar uma bolinha, né?
E aqui em Manaus, como é que o senhor vai poder ajudar nesse sentido de dar oportunidade principalmente a molecada das comunidades e bairros, que hoje as quadras estão todas abandonadas, o tráfico está aí tomando conta, as crianças não têm oportunidade, quantos atletas aí se perdem pelo caminho por falta de oportunidade? O que o senhor vai poder fazer, o que o senhor pensa em fazer para melhorar e ajudar esse povo? Olha, às vezes a gente tem olhado essas, porque eu já passei por isso, também passo hoje, meus filhos, né? Eu tenho um filho de 10 anos, um outro de 19 que está no exército, e a gente passa por esse problema. Aqui em Manaus, como eu morei em outro estado, aqui em Manaus cresceu de maneira desordenada, e aí a gente não tem lugares, por exemplo, onde eu moro, não tem um campo organizado, nem que seja eu não vejo um campo de futebol aqui em Manaus gramado. Por isso que tem, acho que o peladão, né? O campeonato peladão, porque o campo é pelado mesmo, é no chão, no barro, né? Então, uma das coisas que eu estava pensando e propus no meu projeto é gramar esses campos e fazer um campo bacana, organizar, iluminado, né? Com arquibancada, porque é preciso, os pais querem ver o filho, a mãe tem que ter o espaço de lazer também para as criançadas, e a segurança desses campos também, como a senhora falou, está aí o tráfico, está aí a violência, né? E é preciso ter mais humanidade sobre isso. É uma das coisas que eu gosto ainda, eu gosto de uma bolinha, a gente brinca uma bola aqui no Livramento, a gente tem um campeonato, a gente vai lá, a gente faz, né, todo o sacrifício para estar lá. Mas é na areia também, aqui na na areia, guarda, sim. né? Mas tem um campo lá em cima, que é de um colega, que é área dele, sim, particular, que tem um pouquinho de gramado. Inclusive, isso é uma das coisas que eu vou fazer, porque também eu sou da área. Então, eu tenho, inclusive, os meninos aí, não sei se vocês estão me vendo, da Liga, né? Da Liga Esportiva de Manaus, a gente está fazendo uma parceria. Quando eu estava na Coiab, alguns anos atrás, trabalhando na organização, nós fizemos jogos indígenas do estado do Amazonas, junto com o Gessinaldo Sateremaué, hoje candidato a vereador em Barreirinha. Nós fizemos jogos indígenas, e fizemos aqui na época, era o Luizão, né? Luizão Ferreira, né? E nós fizemos a semifinal e a final aqui, de várias calhas de rio, que fizemos a chave lá, né? E fizemos a final, que foi muito bom. E a gente também vai fazer isso. E aí eu acho que não só é indígena, nós trabalhamos com uma questão mista, né? Vamos fazer um bolado aí, porque nós somos tudo igual, pô. Mas para isso tem que ter uma emenda, né, do vereador para ajudar o prefeito, porque muitas das vezes o prefeito o vereador quer fazer, mas o prefeito diz, não dá. Mas voltando aqui, você é a favor da reeleição? Eu não. O senhor eu acho que tem que passar a bola para outro, porque eu acho que quando você se vicia numa coisa, você não quer ser profissional. Eu acho que não. Tem que fazer sua parte, pega para outro e outro bem, porque até porque tu tem outras coisas para fazer. O senhor, rapidinho, o senhor é a favor da Guarda Armada? Da Guarda Armada? Não sou. Também não. Não sou. Candidato, agora vamos fazer um bate-bola, um ping-pong do nosso jargão aqui jornalístico. Perguntas rápidas, resposta rápida. E aí, o senhor vem para as suas considerações finais. O senhor vai ter 3 minutos, né, Rosa? Para falar, pedir voto, né? Então vamos lá, dona Rosa Laval. É isso mesmo. Nós vamos lá, você que está acompanhando aí a entrevista com o candidato Marcos Apurinã. Ele está falando das suas propostas, defensores aí das causas indígenas. E vamos fazer aqui um bate-bola, um ping-pong rapidinho com ele, para saber dele o que ele vai fazer para melhorar a vida da população no que se refere à saúde. A saúde eu vou, sinceramente, entregar uma lei para o município, para o prefeito, para que ele reconheça o verdadeiro direito da população manauara. Transporte público? Justamente trabalhar com que o governo municipal possa colocar ônibus que atenda a demanda, ônibus novos e as condições para a sua população, inclusive os deficientes físico e visual. E na segurança pública? Temos que conscientizar através de emprego, porque a violência se combate com
com emprego e não com violência. Educação. Educação, temos que pagar bem os professores em dias para ter, e escolas climatizadas, para que nossos alunos possam ser o futuro das nossas gerações, para que ele possa dar exemplo para esse mundo de hoje. E na cultura? Na cultura, sem sombra de dúvida, fortalecê-la e dar as condições para quem faz a nossa cultura maravilhosa do nosso Amazonas. Turismo e meio ambiente. Turismo e meio ambiente, olha, cada um de nós precisamos fazer nossa parte. Plante uma árvore. Turismo, faça bonito para quem vem de fora. Nosso porto de Manaus, nossa marina de Davi, está lá uma sujeira. Vamos melhorar aquilo ali. Eu farei assim, se Deus quiser. Saneamento básico? Saneamento básico, precisamos muito. Precisamos dar à pessoa as condições dela ter um mínimo de água, o esgoto. Isso eu farei, se Deus quiser, dentro dos meus projetos. Junto com vocês, vamos lutar para que isso seja feito, meus amigos, meus parentes. Francis, o nosso tempo já está terminando, até porque daqui a pouco nós temos uma outra entrevista. Mas, candidato, o senhor diga aqui para nós, aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, faltou alguma coisa que nós não perguntamos para o senhor, que o senhor gostaria de falar e responder? Eu queria só dizer, mais uma vez, à população de Manaus, que nós, indígena, não indígena, precisamos de estar de braços dados para que nós possamos ter um Manaus mais verde, mais solidária, mais amor e mais sustentabilidade. Esse que Manaus que nós precisamos. Porque Manaus, o mundo conhece o Amazonas. E nós precisamos ter isso aqui como um cartão postal do nosso país brasileiro. Meu número é 15123, dia 15 de novembro. Coloca o índio lá dentro, para também contribuir com vocês. Muito obrigado. Mas aí você ainda tem 3 minutos de considerações finais. Ah, tá, então vamos lá. O seu recado, falar. Pessoal, então tá bom, vamos lá, desculpa. Eu quero aqui, tá, pedir a você, 3 dias, tá, para ser concluído aí uma grande democracia que teremos no nosso estado, no nosso país. E eu quero a você, eleitor que está me assistindo, dê um voto de confiança a esse líder indígena. Porque eu também, assim como qualquer um, quero mostrar que é possível uma pessoa trabalhar. E principalmente uma pessoa como eu, que vivenciei a vida lá no interior de Boca do Acre. Lá naquele rio Purus, que é um rio nômade, que é o rio mais rico, possivelmente, do nosso planeta. Porque tanto de biodiversidade que tem lá. Dê essa oportunidade para essa pessoa, que aqui é o Marcos Apurinã, que eu mostrarei quem sou eu também, para contribuir com você. Dentro desses 3 minutos, eu quero agradecer a Deus e aos meus amigos e aqui a nossa Rádio Amazônia. Muito obrigado. Muito obrigada, candidato, e boa sorte. Muito obrigado, Rosa Doval. Logo mais, não saia daí, você que não está aí pelo Face, pelo Instagram e também na Rádio Web Amazônia Sem Fronteira. Logo mais teremos aqui também o Dr. Peter, que vai falar, Rosa Doval, dos seus projetos, das suas propostas. Ele que é candidato a vereador da cidade de Manaus. É isso mesmo, aqui no programa quemevocê.com, nós estamos dando essa oportunidade de trazer os candidatos para que você possa conhecer a história de cada um, a proposta de cada um, o seu trabalho e no dia 15, domingo, escolher o seu representante com responsabilidade. Daqui a pouco a gente volta.